Começa agora. Papo de Crente, um podcast pra chapar de seu. Um podcast que traz pra você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Cheguei, Brasil, já dizia um grande filósofo, tão novo quanto. E estamos aqui com mais um episódio do Papo de Crente. Pega essa visão, vai guardando esses bordões aí, porque de agora em diante, esses bordões vão fazer parte do Papo de Crente, mais uma nova história que se escreve. E que Deus tenha misericórdia dessa alma que vos falo. Portanto, eu agradeço desde já a Deus por essa oportunidade, agradeço a vocês desde já pelas audiências, você que nos acompanha no canal AlphaCast BR, você que nos acompanha no Spotify e principalmente no Amazon Music, eu agradeço a vocês desde já. E eu quero dizer que hoje é dia 30 de maio e começa o 42º, é 42º ou 41º, produção? 42º? Terceiro? Segundo, 42º Papo de Crente, e estaremos hoje começando com um novo quadro. Deixa eu resumir para vocês como vai ser o Papo de Crente a partir de agora, tá? O Papo de Crente teremos 4 quadros que iremos trabalhar dentro desse programa, que é o quadro Papo de Crente, que vai ser o Mesa Cast, e nós iremos também abordar alguns temas com alguns debates, aqueles debates bem tranquilos. Teremos também o quadro Papo Musical, que irá substituir o Sala de Visitas, e é um papo que vai ser com alguns produtores, alguns cantores, alguns arranjadores, alguns compositores. Então será sempre abordado algum tema relacionado à música. Obviamente nós iremos saber um pouco da vida do convidado e ele vai abordar um pouco desses assuntos musicais. Além disso, também teremos o Papo de Psico. Que isso, Léo? Tu vai trazer um assassino aqui? Vai trazer um islâmico aqui? Alguém? Não, calma. Não iremos trazer ninguém. Será um psicólogo, psicanalista, e nós iremos abordar alguns temas psicológicos que é muito importante, principalmente nessa década que está nos assolando. Então será um Papo de Psico, que nós iremos trazer aqui pessoas especialistas no assunto para tratar sobre alguns assuntos relacionados à psicologia. E por fim, teremos o quadro que se inicia hoje, e é um privilégio estar aqui com esse casal abençoado, que é o quadro Papo de Negócios. E hoje nós estamos reestreando já com o Papo de Negócios, e eu me sinto honrado porque eu também sempre fui muito empreendedor, todos sabem disso, conhecem a minha história, e sabem o quanto é difícil esse ramo. Nós sabemos que alguns acham que é fácil, né? Que ter negócio é fácil. E eu tenho a certeza absoluta que não é. E eu tô com esse casal aqui abençoado, que irá comprovar tudo isso que eu tô falando para vocês. E desde já eu quero aqui apresentá-los. E nós iremos começar o Papo de Crente da forma correta. Obviamente que será orando. E como tem pastor na casa, dá honra a quem tem honra. E eu quero desde já apresentar a eles aqui e já pedir ao nosso pastor Wagner Vinícius, vulgo pastor Vaguinho para muitos. Para mim é Vaguinho, não consigo chamar de Wagner Vinícius, né? É complicado. Pastor Vaguinho, a sua querida esposa Jaqueline Horta, muito obrigado desde já pela presença, tá bom? Eu espero que a vida de vocês, a história de vocês edifiquem outras pessoas, que é o foco do Papo de Crente, é o foco do canal AlphaCast. Então, que a história de vocês seja edificante e principalmente inspiradora para muitos que precisam dessa palavra, dessa história, dessa edificação, para que alcance aquilo que Deus tem preparado na vida de cada um. Pastor Wagner Vinícius, ele tem somente 23 anos de convertido. Não é isso, meu irmão? Olá, uma boa noite a todos. Primeiro, eu queria estar agradecendo a Deus pela oportunidade de poder participar desse momento tão especial, a reestreia do programa Papo de Crente com o nosso amigo Léo. É isso. Né? Nosso amigo Glauber está aí, o câmera, né? Nosso ajudador. Queria estar
Agradecendo pela oportunidade de poder fazer parte dessa reestreia. Amém. E saber que, contudo, Deus ele é poderoso, é fiel e ele tem muito a fazer nesse programa. Então, eu me sinto honrado de poder estar aqui com você, com vocês, né, nesse momento tão especial da minha vida, juntamente com a minha esposa. É um privilégio muito grande fazer parte desse momento especial. Deus abençoe. Gente, desde já eu quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram no canal. A missionária Paloma fala e eu vou repetir aqui, eu não tô nem te entendendo por que você não é inscrito ainda do canal, tá? Vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, AlphaCastBR. Você que também tem Instagram, vai lá, começa a seguir a gente lá no Instagram, vai ser um grande prazer, até porque tem grandes cortes lá que com certeza já está edificando muitas vidas e vai continuar edificando muito mais. Então vai lá, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilha. Vai lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram também. Vai no TikTok, Kawaii, a gente tá em todo lugar, não adianta. O AlphaCastBR tá em todo lugar. Papo de Crente, o Conectados com Cristo. E desde já, deixa eu só falar uma coisa aqui. Vou apresentar porque ela costuma esquecer, mas eu não vou esquecer todo o programa, tá? Mulheres que anunciam. Esse livro incrível de grandes mulheres de Deus, com grandes testemunhos. A missionária Paloma Ferraz, minha pastora, ela foi uma das coautoras desse livro. Então você que puder, compre esse livro, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai edificar a sua vida, como tem edificado na vida de muitas pessoas que estão lendo esse livro, tá bom? Deixa eu contar outra coisa para vocês aqui. Você que está procurando um local para anunciar a sua marca, aqui está, Papo de Crente, Conectados com Cristo. Você que quer anunciar a sua marca, procure a gente, vai aparecer aí no rodapé o número do nosso contato. Entre em contato com a gente, porque eu tenho certeza que nós temos grandes coisas para oferecer, uma troca de serviço. Eu costumo dizer que aqui no AlphaCastBR não é uma ajuda, um anúncio somente. A gente aqui é uma troca de serviço e eu tenho certeza que nós iremos de alguma forma, pela misericórdia do Senhor, ajudar a sua marca a crescer também, tá bom? E desde já também, uma novidade que eu não falei para ninguém, você que está no YouTube e você que vai ver esses cortes aqui no Instagram, coloca nos comentários, eu quero. Como assim? A produção já tá me olhando ali com a cara sem entender nada. É isso mesmo. Nós iremos sortear no próximo programa uma Bíblia. Vai ser no Conectados com Cristo e também no Papo de Crente. Nós iremos sortear uma Bíblia zero, nova, linda, para você que é o nosso inscrito e nosso seguidor. Portanto, coloque lá no YouTube Eu Quero, e você também que está no Instagram, coloque Eu Quero, e você já estará participando do sorteio de uma Bíblia. Nós iremos sortear no Papo de Crente e também no Conectados com Cristo, tá bom? Portanto, sem mais delongas, vamos começar mais um episódio do Papo de Crente e com esse quadro maravilhoso que é o Papo de Negócio. Pastor Wagner Vinícius, vamos orar? Vamos. Importante demais. É, principalmente. Vamos lá. Nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento agradecer a Ti pela oportunidade de poder, meu Pai, estar nesse momento tão especial. Obrigado por esse privilégio. Que a Tua boa mão conduza, meu Pai, esse momento. Que seja um momento, meu Pai, de bênção, de vitória, para aqueles que vão estar ouvindo, Senhor. Eles possam, ó Pai, eles possam, Pai, receber da Tua parte, receber de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, toma a vida, Senhor, ó Deus, do Teu Filho que está na frente, meu Pai, que o Senhor possa conduzi-lo de uma forma especial e tremenda, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, que seja edificante para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Gente, de antemão, eu não falei uma coisa aqui muito importante. O Papo de Negócio está trazendo aqui Wagner Vinícius, Jaqueline Horta. Eles são os administradores, CEO da Joaninha School e da creche Joaninha em Santa Cruz.
Eu não falei isso, gente. Me perdoem. Eu estou estreando, eu estou aprendendo. Me perdoe. Nós. Portanto, perdoe por isso. Mas nós iremos falar muito sobre a Joaninha aqui. Vai ser o tema do nosso bate-papo, com certeza. E você que tem aí o seu filho, a sua filha, eu já posso te garantir que o melhor lugar, a melhor creche da Zona Oeste, eu não vou dizer nem de Santa Cruz, porque já passou de Santa Cruz, com certeza. Da Zona Oeste é a creche Joaninha e a escola Joaninha também. A gente vai entrar aqui, eles vão detalhar aqui bem detalhadamente como funciona o serviço da Joaninha. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai acabar esse episódio e você vai entrar em contato com eles. Eu tenho certeza disso. Gente, vamos começar do começo? Vamos lá. Do começo, né? Vamos começar por você ou por ela? Pelas mulheres primeiro, né, Vaguinho? Tu não quer dormir no sofá, né? Deixa ela. Por favor, vamos começar pelas mulheres. As maiores dificuldades. Casais que trabalham juntos. Exato. E eu sei bem, eu sei. Tema polêmico. Pode ser um tema para debate daqui no próximo episódio. Exatamente. Bom, Jaqueline Horta. Eis-me aqui. Quem é Jaqueline Horta? Bom, assim como o Wagner se apresentou, quero agradecer primeiro por estar aqui, né, por esse convite. Jaqueline Horta é a esposa do Wagner, né, Wagner Vinícius, mãe do Miguel, de 7 anos, que é o meu filmmaker hoje. Ele é muito dedicado, né, ao vídeos, a fazer edição, ele gosta muito disso. Com certeza ele gostaria muito de estar aqui, mas ele está lá na escola. Então quero agradecer, tá? Primeiro por estar fazendo parte disso e ser convidado também para esse papo de negócios, né? Que nós vamos falar hoje um pouquinho de como chegamos aqui. Sim. Então, uma mulher sonhadora, a Jaqueline, ela enxerga alguns obstáculos, mas com Deus que ela serve, a gente ultrapassa esses obstáculos, muita garra, muito trabalho, não é fácil. Sim. Somos aí, temos 6 anos, né, de caminhada com a Joaninha Creche. E depois, né, ao longo da nossa conversa, eu vou contar um pouquinho também como chegamos a esse propósito, que na verdade nunca sonhamos com creche. Nunca sonhamos com creche. Geralmente é assim. Já vendi bolo, tivemos loja de venda de sapatos online. Eu ia perguntar isso mais à frente. Então vamos lá. Então é só um spoiler. Só um spoiler. Mas a Jaqueline é isso, é uma mulher sonhadora. 22 anos convertida já também, graças a Deus. Missionária. Recebe aí, é missionária. Você é esposa de pastor, é missionária, é pastora também. Amém. Então receba aí. E meu amigo Wagner Vinícius. Quem é Wagner Vinícius para muitos? Pastor Vaguinho, craque de bola também. Isso aí eu posso dizer que realmente joguei um pouquinho de bola. Eu sei bem. Mas agora tá passado, já chegou a idade, fica difícil. Vamos lá. Você quer saber do Wagner Vinícius ou do pastor Wagner Vinícius ou de um dos dois? Dos dois. Bom, Wagner Vinícius é uma pessoa que, na verdade, foi surpreendida por Deus. Graças a Deus. Teve um encontro com Deus. Graças a Deus. Posso dizer que eu era um Wagner Vinícius antes, e depois do encontro com Deus, eu me tornei um Wagner Vinícius outro. Na verdade, eu tenho muitas histórias a contar, alguns testemunhos a contar, mas eu posso dizer que hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. E como o nosso assunto hoje é um pouco mais sobre o empreendimento, né, o crescimento, talvez eu já abra essa oportunidade para a gente contar um pouco mais, senão vai demorar um bom tempo. Claro, vai ser um prazer. Porém, na verdade, quem me conduziu a isso, abaixo de Deus, foi a minha esposa. Ela é aquela que sonha, né? E por eu estar ao lado dela, eu embarquei no sonho. Sonhou junto, sonhei certo? Tá certo. Sonhei junto. Tá certo. E graças a Deus deu certo. Graças a Deus por isso. E eu consigo ver que às vezes a gente perde oportunidades por a gente se achar o esposo, o chefe da casa, o sacerdote da casa,
e achar que sempre a gente está com a razão. E às vezes a gente verdade. perde a oportunidade de não ouvir quem está do nosso lado. E hoje, se eu não ouvisse, não embarcasse no sonho dela, nas palavras dela, com certeza eu não estaria aqui. Verdade. Então, assim, devo muito a Deus, primeiramente, lógico, e depois a minha esposa. Senão eu não estaria aqui, não. Porque foi com a cara e com a coragem. Eu sei bem como é que é. Muito Deus, fé. Deus, ele é lindo, gente. Assim, esse espaço aqui que vocês estão vendo também não foi nada planejado por mim. Eu falo isso para todos. Não foi um projeto que eu idealizei. Foi Deus. Sim. Então eu entendo, o que vocês estão contando aqui é mais uma prova de que uma coisa é o que nós queremos, Sim. outra coisa é o que Deus quer para nossas vidas. Exatamente. E a gente tem que ser sensíveis àquilo que Deus quer para nossas vidas, não aquilo que a gente quer. Talvez vocês não estariam com a Joaninha, mas e o que Deus tem reservado para vocês? Tinha já reservado para vocês, né? Então nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus fala conosco, porque ele sempre vai ser perfeito em tudo que ele faz. Sim. Não é isso? Sim, sim. E é interessante que algumas pessoas sempre perguntam: quem sonhou com a Joane? Quem sonhou com criança? Na verdade, quando aconteceu, nós tínhamos acabado de ter uma experiência com criança de 6 meses. É O meu nosso filho e é o nosso filho. Então não tinha experiência. Sim. Já há 10 anos de casado, né? Nós esperamos também essa Eu bênção, ia que também é um perguntar isso. Como é que testemunho. vocês se conheceram? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, posso contar? Posso contar. Então, vamos lá. Nós nos Tô conhecemos na igreja. Eu aceitei Jesus, né? E era numa congregação bem pequenininha. E eu vi aquele homem falando lá na frente, né? Ele estava ministrando uma pregava. oportunidade. Ele Aham. estava com uma oportunidade. Era uma oração de 10 à meia-noite e eu vi. Eu falei, gente, ele Ele fala tem bem, talento. ele fala bem. E aí eu perguntei pra minha irmã, quem é ele? E aí ela falou, é Vaguinho, enfim, né? E aí nós conhecemos ali e eu pedi uma confirmação ao Senhor. Sim. E eu fui ao monte. Quando eu cheguei no monte, quem tá sentado na pedra Meu lá no monte, Deus. cantando, batendo as pernas assim, cantando. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, ele tá aqui. E assim, Deus esse respondeu início, rápido. gente, esse início é muito bom, né? Esse 20 início, anos. esse Ela início é lembra. muito bom, porque dá frio na barriga, né? A gente fica com a mão suada. Eu falei, meu Deus. E tava eu com uma irmã da igreja. E aí ela falou, que ali o Vaguinho, ali o Vaguinho. E assim, ele começou, a gente entrou num propósito de oração. Ele ficou 3 meses, a gente ficou 3 meses somente orando. Não teve nem beijo. E ali nós oramos ao Senhor e Deus confirmou, né, esse namoro. Para muitos que dizem, Deus confirma de fato, com né? certeza. Claro que o Senhor dá o livre-arbítrio a gente, Sim. mas houve uma confirmação de Deus para a nossa vida, né, para o nosso namoro. E ali nos 11 meses nós noivamos e casamos. Que crente não tem como ficar muito tempo não. É difícil. namorando, não. Então, nós ali em 11 meses nós noivamos e casamos para a glória de Deus. Graças né? a Deus. Casamos desempregados, Meu Deus. morando na casa da sogra. Meu Deus. Na minha sogra, casa da mãe do Wagner, o que não foi vergonha, né? Mas assim, vimos a mão de Deus no nosso casamento, até hoje, né? Deus supriu a festa, usou os familiares para ajudar, até pessoas Graças que não a eram Deus. da igreja, né? E, enfim, assim, conquistamos muita coisa na nossa vida. Wagner começou a trabalhar, mas esse fato marcou muito, porque todo mundo que casa espera uma lua de mel. Todo mundo que casa espera uma lua de mel. E eu fiquei esperando essa lua de mel. Mas eu queria que o Wagner falasse o porquê que ele não foi Wagner, pelo pra amor lua de mel. Deus, como é que foi isso, meu amigo? O que aconteceu? Até hoje isso dá. Na hora principal, Wagner. Então, vamos lá. Eu vou protestar aqui. Então, vamos lá. O que acontece? Como eu casei, eu sabia que eu ia assumir uma responsabilidade como esposo, né? Uhum. E já casei desempregado. A festa, com certeza, foi Deus
usando as pessoas. Sim. Mas você como homem, você tem aquela coisa, poxa, eu queria poder fazer da minha forma, do meu jeito, mas com nenhum questionamento com Deus, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando a porta se abriu no outro dia, eu não poderia deixar de ir trabalhar, porque eu já ia assumir uma família, já estava assumindo uma casa, né? Então, eu acabei pegando, não era uma nem de carteira assinada, era um bico que apareceu, e aí eu tive que ir. No outro dia, tive que ir no outro dia, mas eu fui virado, tá, gente? Eu fui virado, não dormi. Porém, cortei isso, gente. Fui virado. Mas aí eu tava muito preocupado mesmo, porque tem a preocupação, né? Porque é uma nova trajetória, um novo momento, né? Você não tem uma experiência, então a preocupação bate. Então foi isso. Mas depois a gente teve a nossa lua de mel. Na verdade, nós estamos tendo até hoje. 6 anos depois? Nós estamos tendo até hoje. Mas assim... Na verdade, a lua de mel, um minutinho. A verdade, a lua de mel que ela tá falando, a lua de mel para ela é viagem. Ah, sim. Então nós não tínhamos condições da viagem. Sim. Então foi depois de 6 anos. 6 anos. Elas lembram, Vaguinho, data com elas. Não adianta a gente tentar aqui. 6 anos que a gente teve a nossa primeira viagem. Eita. Nossa primeira viagem foi depois de 6 anos, olha só. Meu Deus. Hoje, graças a Deus, a gente tem o privilégio de pelo menos 2, 3 vezes poder viajar, passear. Graças a Deus. E aí, casados, né? Construímos a nossa casa, né? Reformamos a nossa casa, que na verdade era a casa que a minha sogra e o meu sogro deixou pra gente. E ali reformamos a casa. Eu trabalhando em casa de família, era muito nova. Então eu comecei a trabalhar em algumas casas de família. O Wagner também fazendo um curso aqui, fez curso de segurança do trabalho, fez curso de pintura industrial, fez curso de técnico de raio-x. Só um detalhe. Posso ir nesse... Só um detalhe para não esquecer. E todas as vezes que, nesse momento, a gente ia para a igreja, orava, abençoava as famílias, as vidas, as pessoas contavam testemunho, mas sempre a porta para a gente estava fechada. E sempre vinha um profeta e dizia, não adianta bater, porque o momento da porta está fechada. Tu queria ouvir outra coisa, né? É o momento do deserto, não tem jeito. E aí, acreditamos, né, que com certeza Deus tinha algo maior, mas a porta não se abria. E eu casei com 16 anos. Inclusive, o Wagner teve que ir na minha escola assinar o meu boletim. Meu Deus! Durante meu nome. O pai dela não queria mais, eu passei pro meu nome. E aí, até pra casar com 16 anos, meu pai teve que ir assinar. Porque não se casa com essa idade sem a assinatura de um responsável. E aí as pessoas me perguntam, você perdeu a tua adolescência, perdeu a sua juventude casada. Eu não perdi. Nós não perdemos. O Wagner tem uma diferença de idade, mas eu não perdi minha adolescência. Assim, eu vivi muito bem com Deus e vivi a minha juventude, né? Porém, claro, com uma responsabilidade a mais, mas não parei os meus estudos, portanto o Wagner teve que assinar o meu boletim na escola. E assim, nós vimos a mão de Deus, de fato. Começamos a trabalhar fazendo esses freelances, esses bicos, né? Mas nada muito fixo, nada muito de carteira assinada. Até que eu falei, resolvi empreender. A casa estava mais ou menos jeitosinha e entrou um vazio. É uma parte que eu creio que surgiu no coração de Deus para o meu coração. E nós recebemos até uma profecia de que Deus, que nós seríamos, na verdade, que Wagner seria patrão. Posso contar dessa? Pode, conta. Que, na verdade, a profecia foi pra ele. Eu tô no mesmo barco, né? Mas a profecia foi pra ele. Não, você já pegou também. Falou, já tô no barco também, vou remar junto. Com certeza. Como é que foi isso, meu amigo? Então, como aconteceu, foi na primeira congregação que eu assumi. Primeira congregação. E nessa congregação que eu assumi, quando o pastor me chamou para assumir essa congregação, ele chegou a mim e falou que estava procurando um dirigente que desse um suporte na igreja, e viu meu perfil e
estava me indicando para poder dirigir uma congregação, né, se eu aceitaria, tal, mas, porém, com uma restrição que ele falou que o pastor que me indicou, até o pastor Jorge Torres, que foi meu pastor que me indicou para ser dirigente, ele falou o seguinte, que eu trabalhava muito viajando, que na época eu estava na topografia e eu viajava bastante, e sendo que, mesmo assim, o pastor queria me indicar e perguntou se eu estava nessas viagens. Eu falei que eu ia para Itatiaia, para Petrópolis, e por muitas vezes era melhor eu estar dormindo lá do que vir. Sim. Mas se eu assumisse, eu me esforçaria. E ele perguntou para mim, você quer pensar numa reunião de obreiro? Aí eu falei, pastor, se for de Deus, é de Deus. E aí, eu não sabia, minha esposa estava grávida na reunião, e ela perguntando, o que foi que o pastor te chamou? Ficou, né? Perguntando, Mulheres. E ela ficou bem... curiosa. Isso e lotada a catedral. E no final da reunião ele chamou o presbítero Wagner Vinícius, para assumir a congregação. Eu assumi a congregação depois de umas 2 semanas. Nunca tinha acontecido isso. A empresa pegou uma obra justamente em Jesuíta, num galpão, aonde eu comecei a pastorear. Meu Deus. Então, assim, 2 semanas depois. Então, vê que nunca aconteceu isso. E eu fiquei nessa obra uns 6 meses. Em 6 meses. Então, até na hora do almoço eu ia lá na congregação. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu estava num culto, um culto de libertação, e uma irmã que dirigia a libertação, ela olhou para mim e falou, pastor, Deus está falando comigo aqui que vai te tirar de empregado para ser patrão. E eu falei, eu fiquei com aquilo no coração, amém, eu posso. E passou o tempo, essa mesma irmã, eu tirei ela da libertação, né, por algumas questões, e ela desejou retornar só um fato interessante, ela desejou retornar para assumir. Só que o problema foi que ela queria sair, outra vez voltava. Aí eu falei, não, dessa vez eu que estou tirando a responsabilidade do pastor. Ela, não, pastor, porque me entregaram que Deus vai cobrar, aquela coisa que às vezes as pessoas, né, colocam, e ela fica com aquele terror, né? E aí eu falei, não, se recair, se tiver cobrança, vai ser sobre o pastor, porque eu que estou tirando a irmã. Passou um mês, o que aconteceu? Eu fiquei desempregado. Eita. Fiquei desempregado. A irmã, eu avisei. Mais ou menos isso aí. A irmã chegou, pastor, queria falar com o senhor. Fale. Não, porque tentando... Eu falei, irmã, a senhora tá lembrando acha que Deus do fato, né? Ela, não, pastor, não queria... Eu falei assim, irmã, fica tranquilo. Tá lembrado daquele culto? Tá lembrado que a senhora falou que eu seria patrão? Aí ela, tô lembrado, pastor. Falei, então, deixa eu falar uma coisa pra irmã, Deus sabe do meu coração, que eu não largaria o meu emprego para poder assumir nada. Só mesmo para assumir alguma coisa que ele colocasse na minha mão, eu precisava estar desempregado, porque senão eu não largaria o meu emprego. Então foi um propósito de Deus. Daí foi o início dessa profecia e aconteceu. No entanto, eu vou deixar essa parte com ela, que foi como chegou a Joaninha, né? Porque já entra ela que trabalhou pro dono da rede. Um abraço, Arthur. Ele não deu essa oportunidade, mas eu vou deixar essa parte com ela, porque já entra ela. Tá aliançada. Não tem jeito. Mas deixa eu perguntar antes aqui, antes da gente entrar no assunto Joaninha, vocês empreenderam antes? Você falou que você já começou empreendendo, não é isso? Todas as vezes que surgia algo, era sempre na área de vendas. Eu sou marqueteira nata. E a gente foi pra rua, a gente tinha um carro, e eu falei, Wagner, eu vou fazer bolo. A gente bota os bolos no carro, a gente vai lá em Santa Cruz, a gente para na rua, a gente vende. E Wagner sempre
Meu Deus, eu casei com uma mulher que não sossega, ela não fica quieta. Fica quieta, minha filha, em casa, né? Fica quietinha. Vão vender de casa. Eu nunca fui assim. E eu acho que às vezes eu falo assim, eu casei com uma mulher, meu Deus do céu, isso aí tinha que vir escrito, né? Antes de casar. Mas hoje ele agradece. E assim, eu sempre fui muito inquieta. Aí o bolo não deu certo, porque, enfim, eu não sou confeiteira, não é o meu dom. Sim. Mas é venda, o argumento. E as pessoas compravam bolo, estava gostoso, mas não seguia em frente. Aí veio o sapato. Vamos vender sapato online. Eu trabalhei, na verdade, entrei em contato com uma empresa, comecei a revender, mas comecei a vender de forma parcelada. E aí as pessoas começaram a dar alguns calotes e os cartões começaram a atrasar. Enfim, então a gente viu que ali realmente também não estava uma oportunidade. E aí eu comecei a trabalhar em casas de família. Mas nesse período, a casa também ficou muito vazia. Foi quando nós começamos a tentar. Eu queria muito um filho. E como casal, quando a gente vê assim, a casa tudo no lugar, mesmo talvez não trabalhando, não empregados, né, com uma segurança de um CLT, mas a gente queria uma criança, né? E ali esperamos o Miguel por 8 anos. Por 8 anos nós esperamos o Miguel e não acontecia, né? Até que já tinha um quarto na nossa casa. Já esperando. Esse quarto estava vazio e eu orei ao Senhor. Entrei aquela noite no quarto, eu botei a mão na minha barriga. Eu falei, Senhor, a casa está muito em silêncio e eu quero um chorinho nessa casa. E ali, com certeza, o Senhor viu algo, viu um propósito, né, do Miguel estar com a gente. E essa semente nasceu, né, aí no nosso coração, e o Miguel hoje está aí com 7 anos. Então, e nessa fase em que eu fiquei gestante, realmente o Wagner já estava trabalhando na área de topografia. E quando o Miguel ele fez os 6 meses, nós assumimos a congregação e o Wagner ficou desempregado. E aí você pensa, uma família com uma criança, mas estávamos desempregados. Mas tem a rescisão, o dinheiro uma hora ele acaba. Uber. Aí começou a rodar no Uber. E assim, foi algumas válvulas de escape em que Deus foi trazendo a nossa vida. Porém, eu trabalhava, antes de eu ficar grávida, eu trabalhava para o Arthur. Ele tinha um curso de inglês e eu comecei a trabalhar para ele na área de vendas. E eu fiquei grávida, precisei me afastar, precisei sair. E Miguel, ali com seus 6 meses, ele chega para mim e fala assim, Jaque, eu tenho um negócio para vocês. E eu falei assim, Arthur, vou abrir uma loja de roupa, porque o Wagner tinha recebido a rescisão do emprego. Porque a gente entende que quando uma porta se fecha, né, claro que a gente fica triste, desesperado de alguma forma, mas a gente fica confiante, Deus vai fazer alguma coisa. Vai abrir uma outra porta maior. Eu sempre fui muito gastadeira, mas sempre gostei dessa área de roupa. E eu falei, não, Arthur, vou abrir uma loja de roupa ali. E já que roupa não tá com nada, vamos começar um negócio. Tá dando muito certo. E aí ele já tinha, né, aberto, né? A Joaninha, era a primeira Joaninha, foi ali em Campo Grande, atrás do shopping do... qual o nome daquele shopping? No West Shopping. Ali naquela rua de trás, ele abriu uma creche ali, e ele me chamou pra visitar. Miguel pequenininho, tem até foto desse dia. E ele me chamou pra visitar, eu falei, meu Deus, que loucura, gente, Arthur, o que agora nós vamos ser da área de creche? Só que eu entendia do meu filho. Sim. E aí ele falou, Jaque, vai dar certo, você tem esse espírito, né, de empreendimento, eu vejo Senato em você. E o Wagner, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Onde eu vou investir esse dinheiro? E de fato ele investiu não na creche, ele investiu dinheiro no nosso sonho, na verdade no meu sonho. Eu falo que ele é o meu maior incentivador. Ele é o meu financeiro, de fato. Eu tô sonhando, ele fica, já que tem certeza que... E vambora. E assim, eu louvo a Deus pela vida dele, de fato, né? É o meu fiador. É o meu fiador. Mas os sonhos de Deus foram maiores que os nossos. A Joaninha hoje cresce, tem 6 anos no mercado em Santa Cruz, né? A Joaninha mesmo, porque é uma rede. Então, nós somos a 5ª unidade. Quando o Arthur abriu, depois alguns amigos, né? Alguns empresários também vieram, nós somos os 5º, né? E agora
a Joaninha Escola, que é a Joaninha School, né? É a primeira escola da rede. Eita, então, assim, só que tem um fato que às vezes o homem, e isso aconteceu em algumas coisas na nossa vida. Eu queria trocar de carro. E nós tínhamos um Citroën vermelho e eu queria uma Duster. E o Wagner falou assim, não tá na hora de comprar carro, Jaqueline, não, começa a ver não. Eu comecei a olhar no LX. E aí eu falei, Wagner, marquei bem pra ver o carro. Aí ele, Jaqueline, a gente não tem dinheiro, você tá... Não, Jaqueline, não, eu tô indo lá no recreio ver o carro. E aí quando eu chego, e quem tá lá comigo? Wagner. E ele, então assim, sempre foi, toma um passo, toma uma atitude, né? Toma uma iniciativa que vai acontecer. E a creche foi isso, e a escola agora. Wagner, Jaqueline, pelo amor de Deus. Jaqueline, meu Deus do céu, é criança. Porque, claro que todo negócio tem seus problemas. E tem criança e tem certeza, Jaqueline? Não, vamos só conhecer o lugar, vamos só conhecer o imóvel. E aí hoje já estamos aí com 4 meses que a School já se iniciou, com certeza um projeto para a vida. Graças a Deus. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, como surgiu a Joaninha, mas vocês já resumiram bem. Sim. Agora, como empreendedor também, eu costumo dizer que o empreendimento ele é didático. Tem pessoas que não nasceram empreendedoras e aprendem a empreender. Mas é diferente quando a pessoa já vem com o empreendimento na veia, né? Eu costumo dizer isso, eu acho que eu vi um pouquinho também, eu me vejo na sua história, porque eu também já empreendi muito em N coisas. E é de fato algo que eu me encontrei, assim, o empreendimento é algo que quando você começa a fazer, você se encontra, você fala assim, é isso, eu amo fazer isso, sabe? Sim. E por mais que às vezes você invista em algo aqui, outro ali, outro, até chegar naquilo que realmente é o que Deus tem, né, você mesmo assim faz com prazer. Sim. Né? Sim. Porque eu sempre ouvi isso, né? Você pode lutar pelos seus sonhos ao invés de você lutar pelo sonho de alguém. Eu sempre defendi muito isso poxa, se eu posso lutar pelos meus sonhos, por que eu vou trabalhar arduamente por sonho de alguém? Nada contra quem é CLT, pelo contrário, gente, aqui a nossa maior economia vem do CLT de um certo ponto, mas que de um certo ponto também acaba vindo do empreendimento. Para o CLT se tornar CLT, tem que ter um empreendedor, não é isso? Então é um elo de ligação assim, o CLT com o empreendimento, com certeza. Então, mas eu tenho certeza absoluta, porque quando Deus ele está no projeto, automaticamente vem os ventos também, né? Com certeza. Como é que foi esse início da Joaninha? Então, foi tranquilo? Foi fácil, né? Olha, assim, todo negócio tem a sua dificuldade. Sim. Mas eu até citei aqui no início que é muito difícil trabalhar com o parceiro, né? Sim. Com o esposo. Porque se a gente está, às vezes, irritado, brigado, isso acaba, às vezes, um pouco transparecido. Difícil filtrar, né? Transparece, né? E também, na igreja, porque isso, Sim. na verdade, eu falo que ele é meu esposo, meu patrão e meu pastor. Meu Deus do céu. Então não tem muito como correr disso. Sim. Mas assim, a gente sempre se deu bem trabalhando junto. Sim. Né? Mas ele me deixa assim bem à vontade. Jaqueline, vai. Porque ele vê que eu tenho essa não é ganância, né? Eu tenho esse espírito de empreendedorismo mesmo. E ele é o pé no freio. Ele, calma, Jaqueline, não é agora o momento. E ele é muito, assim, eu só que tô voando, com um balãozinho na mão, e ele me puxa, volta pra terra. Mas, no início foi muito difícil. Até hoje. Mas todo casal de sucesso é assim, sabia? É um equilíbrio. Exatamente. Todo casal de sucesso é assim. Eu tenho um fato que ela tá contando, questão de que às vezes eu piso no freio, né? Sim. Eu deixo, mas tem um momento que eu piso no freio. Eu me lembro que a gente foi ver um prédio lá em Itaguaí. A creche já estava aberta. Itaguaí, prédio lá, excelente, ela pesquisando. Isso já deve ter quanto tempo? Uns 3 anos. Até 4 anos. 3, 4 anos. E a gente ficou encantado com o prédio, aí começamos a orar. Aí Deus me deu um sonho. Justamente eu vindo aqui de Campo Grande, passando pela Antares, só que a Antares estava fechada. Eu não conseguia passar, eu tentava passar pelo rolo, estava fechado.
Aí não conseguia passar de jeito nenhum pro outro lado. E eu levantei e estava orando nesse propósito. E eu senti Deus falando comigo que era não era momento de atravessar. Não era para eu atravessar. E eu falei para ela. E não foi realmente o momento de atravessar. E ela me deu ouvido. Depois disso ainda procuramos um outro prédio. Na verdade teve uma oportunidade de uma joaninha parceira também, aqui de Campo Grande. A gente conversou, estava tudo certo, mas chegou no momento de a gente fechar, não fechamos. E aí aconteceu da Joaninha School. E só uma lembrança, ela vai lembrar que quando o dono do imóvel da creche que a gente paga aluguel, né, ele nos passou aquele imóvel da creche, acho que um mês depois ele nos levou nesse imóvel hoje que é a School, né? Sim. E é até onde ele mora, na frente. Aí ele brincou comigo, ele falou assim, me dá tanto aí, depois tá louco sair tudo aí. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele, não, é sim. Aí eu falei, beleza, vou guardar isso, hein? Quando chegou esse momento, dessa oportunidade, que a gente pegou o espaço, eu falei assim, agora só falta a tua casa da frente. Porque aconteceu depois de 5 anos atrás, né? Aconteceu depois de 5 anos. 5 anos. Então, e hoje a Joaninha Creche e a Joaninha School são na mesma rua. Sim. Mesma calçada. A gente, de fato, é o nosso negócio. Eu li isso esses dias no Instagram, que hoje o nosso púlpito, hoje o nosso CNPJ, né? Que hoje o nosso púlpito não é de fato na igreja. Sim. Hoje o nosso púlpito é no nosso empreendimento. Amém. É ali o nosso lugar de trazer Deus. Hoje nós temos 53 colaboradoras, o que não é fácil. Toda vez que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente vê o quão grande é a responsabilidade de você ter pessoas trabalhando com você. Elas não trabalham para a gente, né? Elas trabalham, de fato, juntas. Exatamente. Temos uma equipe muito boa, muito boa. E quando eu falo, Wagner, vou abrir ele, pelo amor de Deus, Jaqueline. Não, calma. Mandaram a mensagem. E aí, quando foi ontem, mandaram uma mensagem. Oi, gostaria de falar com a dona da creche, porque tem um empreendimento atrás da creche e se ela tem interesse de se ela tem interesse de aumentar a creche. E aí eu perguntei para Wagner, está preparado? Porque hoje a Joaninha já de fato tem poucas vagas, nós atendemos algumas famílias, acho que não vem ao caso os números, mas já atendemos algumas famílias em que hoje não tem mais vaga em algumas turmas. E assim, só que tudo do início é difícil. Sim. Já saímos na rua, já panfletamos, já fomos para o centro de Santa Cruz, vestimos personagem vivo, já ficamos dançando na frente da escola, que de fato eu ainda faço isso hoje. Caixa de som em cima do carro. Caixa de som em cima do carro, o Wagner colocou em cima do carro e eu falando. E a Joaninha em Santa Cruz, não tinha dinheiro para contratar a caixa de som. A caixa de som era a caixinha da escola em cima do carro. Então, às vezes, as pessoas só olham de fato o resultado final. O resultado final. Eu costumo dizer que as pessoas... muitos conhecem o seu resultado final, o seu propósito, mas poucos conheceram o seu processo. Exatamente. E para a gente viver o propósito, a gente tem que suportar o processo. Exatamente. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo da gente viver aquilo que Deus tem para nós. Sim. É natural. E aí fica a dica para você, pega essa visão para você chegar no propósito de Deus. É necessário primeiro você passar pelo processo. Não tente inverter as coisas. Você quer o propósito primeiro, que o processo não vai acontecer isso. Por quê? Porque é a partir do deserto, a partir da tempestade, que a gente vai se edificando, que a gente vai melhorando, que a gente vai evoluindo. E aí sim, após o processo, é onde Deus derrama sua misericórdia. E ele fala, agora você está pronto para viver o propósito, porque você suportou o processo. E eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil realmente. E eu costumo dizer também que o empreendedor, ele é um Agostinho Carrara. Ele é o Agostinho Carrara, não tem jeito. Exatamente. Ele é o seu próprio patrão, mas também é seu próprio funcionário. Então, como é o meu caso aqui, ó, eu sou o CEO da Alpha Record, da Alpha Cash, mas também agora me tornei apresentador.
Então, eu sou o meu funcionário, mas também sou meu patrão. Então, se eu não estiver satisfeito, eu tenho que pedir conta. Mas como eu também não quero me mandar embora e não quero pagar, eu também não vou mandar embora. Então, como eu não quero me mandar embora e também não quero pedir conta, então eu vou ficar por isso mesmo. Continuo sendo meu patrão, meu funcionário, e tá tudo certo, não é mais ou menos isso? Exatamente. Justamente. Esses dias eu tava todo sujo de obra, com a blusa da Joaninha. Sim. E eu cheguei no estabelecimento, para comprar, e a menina comentou, né? Estão aumentando na escola, né? Estão fazendo escola lá, um novo empreendimento da escola, um crescimento. Eu falei, não, sim. Aí ele, o senhor lá, o senhor é o porteiro, o senhor é lá, uma coisa assim. Aí eu falei assim, minha amiga, eu faço tudo. Eu faço de tudo. Eu faz tudo, fica tranquila. Então, assim, porque também as pessoas acham que porque você é patrão, que você não mete a mão. Entendeu? Sim. Então acha que a figura de um patrão hoje, para muitos, é chegar lá, olhar e acabou, né? Exatamente. Só que não é a assim. gente não é assim. Assim, quem já tem uma condição de ter uma equipe grande, alguém que já é financeiramente muito bem estruturado, mas até mesmo essas pessoas, eles metem a mão, os donos geralmente eles... Porque eu acho que não sei, parece... É o sabor da conquista. Não é isso? E também você fica muito... Acho que a mão tá ali, a bênção tá ali. É como José, a mão tá na... Exatamente. Você materializa aquilo. Essa daqui, às vezes, a gente fala... As meninas falam, a equipe... Jaqueline, você quer fazer tudo, você quer meter a mão e tu tem que dividir. Mas a mão... ninguém vai fazer melhor do que você. Ninguém vai fazer melhor do que você. Ninguém vai fazer melhor do que você. E esse papo de que o olho do dono engorda o gado. Você tá dentro, você tá no meio do gado. É diferente. Você conhece o gado. Sim. Então não é só o olho que engorda, não, é porque você tá ali. Exatamente. Você sabe tudo o que acontece. Né? E assim, ontem eu ministrei uma palavra e eu até gostaria de deixar ela aqui para quem está nos assistindo. Na quarta-feira. Na quarta-feira, isso. Na quarta-feira eu ministrei uma palavra e sobre a viúva que vende azeite, né? Que Deus aumenta o azeite. E ela é exposta ali a pedir as vasilhas aos vizinhos, mas quando ela sai de dentro da sua casa para poder vender, ela vira a maior empresária de azeite daquela região. Então ela entra com as vasilhas vazias, mas quando a porta se abre, ela sai para vender as vasilhas cheias de azeite. E ela vira a maior empresária. E eu tomo essa palavra como posse para a minha vida, como posse para a nossa família. Hoje meu filho fica na escola, às vezes ele, mãe, eu posso trabalhar também? Eu falo, filho, isso aqui vai ser seu. Porque se assim Deus permitir, Jesus não voltar, ele vai dar continuidade. Ele ama a secretaria, ele fica ali no computador, ele tem um computador de mentira, e ele fica lá, fica filmando. Mãe, eu posso filmar? Posso? Não pode. E isso aqui é um empreendimento que a gente vai deixar, com certeza, para os nossos filhos. Só tem um por enquanto. Já tá eu queria deixar um ponto aqui também, de ela falando, né, do tempo que Miguel veio, né? Veio depois de 8 anos. Ela queria tanto, a gente queria. Só que eu tinha sempre uma preocupação, né, de como cuidar, né? De não ter um emprego fixo. Mas Deus é tão bom que as coisas chegam na hora certa, no momento certo. No momento certo. O tempo de Deus é sempre melhor. Quando Miguel nasceu, né? A gente já estava no propósito da creche, no nascimento dele. Foi com 4 meses, mais ou menos? 6 meses, né? 6 meses. Então, olha o privilégio que Deus nos deu. De Miguel ficar com a gente no trabalho, na creche. Meu Deus. E agora na escola. Eu peguei a fase, tô pegando as melhores fases do meu filho. Eu trabalhava viajando. Né? Então, assim, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Perfeito. A gente não pode... Nunca querer ultrapassar o tempo de Deus. Ele nunca chega atrasado. Ele chega sempre no momento certo. Somos nós que às vezes queremos precipitar. Exatamente. Mas queria contar esse fato. É tão incrível quando vocês falam sobre o tempo de Deus, porque curiosamente, e aí o Glauber sabe bem disso que eu vou falar aqui agora, né? E
eu tenho uma música que foi lançada, foi a primeira música da gravadora Alpha Records, que Deus me deu essa oportunidade também de estar louvando, que se chama O Tempo de Deus, que foi eu que compus. Então, na verdade, foi Deus que compôs. E tem uma frase que você falou aí que é exatamente algo que Deus colocou no meu coração na época, quando eu estava escrevendo essa canção, que fala exatamente isso, que o tempo de confiar é o nosso, de acreditar é o nosso, e o tempo de fazer é o dele. Então a gente não tem o que questionar, a gente só tem que acreditar e confiar, e deixa que ele vai fazer. E aí a gente tem um refrão que fala, né, que esse seu tempo, Cronos, o Kairos irá romper. Porque é quando acontece de fato, a bênção chega na nossa vida. É quando o tempo Kairos rompe o Cronos. E aí é quando se une esses dois tempos. Então a gente quer que tudo seja no nosso tempo cronológico, onde na verdade tudo já está pronto. Olha que coisa incrível, né? No tempo Kairos. Então a gente só tem que acreditar, confiar, e deixa que o tempo Kairos vai romper o Cronos. Sim. Não é isso? É interessante, tá falando sobre o tempo de Deus, a gente tá falando sobre o tempo de Deus, né? Sim. Só um fato, porque eu me lembro que aconteceu uma coisa também muito antes de a gente casar. Já começamos a namorar e um rapaz me viu jogando bola e me profissionalizei e falou que ia me levar para Emirados Árabes, aquela coisa toda. Tirei passaporte. Bom, hoje eu ia ser esposa de jogador, né? Mas, assim, Deus quis. Tirou o passaporte, tudo isso para poder ir jogar. E no meu pensamento, Deus realizou meu sonho. Vim para a igreja, porque, de fato, as pessoas que às vezes estão iniciando com Deus, né? Sim. Elas acham que vão vir e Deus vai realizar o sonho dela, né? Que vai ser fácil. Que vai sim. Só que eu tinha um propósito no coração, lá no início que eu falei, de um Wagner Vinícius que eu era. Sim. Só que esse propósito não era o propósito de Deus. Exatamente. Fiquei frustrado, não me levou. E depois eu fui entendendo qual era o propósito de Deus. Me casei no outro ano. Sim. E Deus foi fazendo. E aí, eu entendi, quando Paulo escreve em Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer mais abundantemente daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Porque eu nunca sonhei com criança, nem ela. Então, verdadeiramente, eu, particularmente, estou vivendo isso. Que eu nunca imaginei. Na verdade, na minha aprovação, eu orava: Deus, abre uma porta. Pelo menos eu queria sair com minha mochilinha, pegar um trem, ganhar meu saláriozinho, para me poder trazer sustento. Porque era frustrante para mim ter que ver minha esposa trabalhar. Não que seja vergonhoso, né, esse trabalho, homens, mas nós como homens, saindo para poder proteger, saindo para poder fazer faxina, né, para ganhar um dinheirinho. Então isso me frustrava muito. Então eu queria de uma forma ou outra poder colaborar, né? E as pessoas me verem eu sair de casa com a mochilinha, porque a pessoa me via indo para a igreja, voltando da igreja, subindo um monte, descendo um monte, orando. E as pessoas não entendem muito sobre isso, né? E é um desocupado, só quer saber de igreja, é tudo aquilo, entendeu? Só que não entende que há um propósito nisso, né? Então, Jesus falou: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã entenderás e glorificarás o meu nome. Hoje eu consigo entender todo aquele processo para viver o propósito, para poder viver esse propósito que nunca foi o meu sonho, mas era o sonho de Deus. Era o sonho de Deus. E hoje a gente olha para nossa realidade, para nossa vida, e isso é muito comum na área empresarial. Por exemplo, a creche hoje é uma creche muito bem estruturada, fisicamente. A escola também, a gente, né, um investimento que foi feito, está sendo feito, que ela ainda está em construção. E hoje a gente olha para dentro da nossa casa e fala: ai meu Deus, eu tenho que trocar meu sofá, eu não tenho uma mesa de jantar, eu não tenho, porque o CNPJ hoje vem à frente do prioridade. CPF. Então hoje a gente fala assim: mas a gente não tem um carro melhor, porque o CNPJ hoje é prioridade
do que o CPF em si, o conforto, talvez. E isso no mundo empresarial, no início de todo empresário, isso é muito natural. É natural. Então a gente entende que vamos chegar lá. Tem 2 pontos dessa questão do processo que eu queria também colocar. Numa coisa que aconteceu, e talvez ela não vai lembrar, mas eu me lembro que no processo, como eu não trabalhava, eu fiquei uma semana, daquela semana, pensando em pedir para ela voltar para casa do pai dela. Porque não é que a gente se dava mal, é porque eu não tinha condição de sustentar ela. Sim. E isso ali me machucava muito. Sim. E eu falei com Deus, eu vou pedir para que ela volte para casa do pai dela. E eu sei que é errado, mas se o senhor tiver um propósito na frente e abrir uma porta para mim, tiver o propósito, a gente volta novamente. E eu fiquei pensando sobre isso durante essa semana, mal. E no dia que eu levantei com essa decisão, pela manhã, eu me lembro muito bem, não sei se você vai lembrar, ela tá passando uma roupa e eu falei, que é isso? Ela falou assim, não, tô com um dinheirinho aqui, vamos ali. Eu falei, não, dinheiro, eu tenho dinheiro. Não, vamos ali. E ali, do lado da casa do Jorge Fernandes, um abraço, Jorge. Tinha ali, ali do lado da casa dele ele deve ter contado também essa história aí que ele orou ali. Sim. Então ali tinha um restaurante. Tinha um restaurante. E eu me lembro que ela me chamou pra ir pra ali. Falei, mas como? Não, um dinheirinho, vai fazer um... Eu falei, é uma oportunidade pra mim ter uma conversa com ela sobre isso. E eu me lembro que a gente saiu. Você lembra como a gente foi? De bicicleta. Bicicleta do meu avô, Barra Forte, aquelas antigas. Pro restaurante de bicicleta. Pro restaurante. Só que eu fui esperto. Eu deixei na casa do meu tio, que é mais perto. É isso aí. Os perrengues dos... Isso aí. Quando nós chegamos, é interessante. Quando nós chegamos lá, e eu com esse pensamento, né? Ela pediu lá, né? E eu com esse pensamento. E na conversa ela falou pra mim, vou falar uma coisa pra você. Não sei se ela vai lembrar disso. Claro que... Vou falar uma coisa pra você. Deus me colocou do teu lado pra te ajudar. Ela falou isso. Não importa o que as pessoas vão falar de você, mas eu sei o que Deus tem na tua vida é muito grande. Glória a Deus. E ela falou assim uma coisa interessante. E quando eu estiver do teu lado lá na frente, ninguém vai falar que eu casei contigo por interesse. Porque foi essas palavras. Sim. Porque o que Deus tem na tua vida é muito grande. Eita, aquilo ali me quebrou. Mulher sábia. E eu nem sabia às vezes por que. Porque ela estava falando isso. Que ele ia me falar. Entendeu? Então assim, eu me desmontou. E dali as coisas mudaram. É verdade. Dali as coisas começaram a mudar. Virada de chave, né? Virada de chave. Foi muito Porque, na importante. verdade, quem vira a chave não é a gente. Sei que hoje no mundo do empreendedorismo há muitos coaches, há muitas pessoas que falam sobre que a atitude é nossa, de fato, né? Sim. Mas quem faz a virada de chave é Deus. É isso aí. É quando ele vê que a gente está preparado. Eu costumo dizer que a benção é igual um vidro de remédio. Talvez alguém já falou isso aqui. É um vidro de remédio. Você não vira o vidro de remédio de uma vez só. Sim. Você não vira o xarope de uma vez só. Você toma de pouquinho em pouquinho. E as bênçãos de Deus vêm vindo de pouquinho em pouquinho. Ele ama, na verdade, Deus ama atitude. É isso? Ele ama abençoar, mas ele ama atitude. A gente só precisa pegar a chave e colocar na porta. Deixa que ele vira. É uma ação e uma reação. É isso. É porque na Bíblia fala sobre isso. Né? Salmo 37, verso 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fala, é uma parceria, é uma parceria de fato, né? Então, essa parceria existe o sócio majoritário e o sócio minoritário, não é isso? Sim. Então, desde o princípio, Deus quis esse relacionamento, essa sociedade com o homem. Sim. Porque se engana aí gente, se enganam, que eu já ouvi isso, as pessoas falarem, eu só trabalho por causa de Adão. Você já ia trabalhar. Sim. Porque Deus falou,
vou te colocar aqui no jardim, mas tu vai lavrar a terra, vai cultivar. Exatamente. Já havia um trabalho. Não seria tanto, mas já havia. Então, para de ser preguiçoso, hein? Levanta e anda. Não culpadão não, você já ia trabalhar. Então, essa parceria já existia. Ele preparou tudo e falou, agora tu cuida. Então, sempre foi o quê? Uma sociedade, né? Então, por exemplo, dessa viúva que ela citou aqui, olha a sociedade. O que tu tem em casa? Não tem nada, só um pouquinho de azeite. Então tu vai fazer alguma coisa. Exatamente. Vai pegar vaso emprestado. Toma uma entendeu? Eu vou operar o milagre. Porque entregar o caminho e confiar é com a gente. E o mais ele é para ele. Isso aí. Mas sempre é uma sociedade. Né? O que aconteceu quando Deus falou com Josué? Deus falou o seguinte com Josué. Josué, eu tenho dado a cidade de Jericó na tua mão. Tem dado, Deus? Tem. Mas tu precisa fazer alguma coisa. É isso. Vai rodear. Vai rodear. Vai rodear. Vai rodear. Eu já te dei, mas vai rodear. Faz a tua parte. Viu, crente? Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Glória a Deus. Então tudo se confirma, desde agora até biblicamente, tudo depende de atitude, gente. Atitude. As pessoas sempre vêm me perguntar, Léo, o que você acha? Eu tô pensando em abrir, muitos amigos, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu nunca falo não. Eu sempre falo o seguinte, ora. Ah, mas eu não sou crente. O problema é seu, vai orar, aprende. Por quê? Porque você precisa entender se é aquilo que Deus tem preparado para você. Só que faça. Ora e faça. Oração e ação. Faça. Ah, mas e se não der certo? Faça. Atitude. E se der certo? Ah, mas e se não der certo? Mas e se der certo? Você precisa fazer para saber. Então eu sempre falo muito, bato muito nessa tecla da atitude. E eu sempre fui muito a Jaqueline da relação lá em casa. Porque eu sempre fui do fazer. Pensava, vamos agir. Como? Não sei. Como que vai fazer? Não sei, mas vamos fazer. Vai dar certo, sempre acreditando que vai dar certo. Eu acho que o segredo é esse, né? E assim, uma coisa que talvez eu acredito que não deve ter sido fácil, principalmente, a questão de lidar com crianças. O empreendimento de vocês não é um empreendimento tão simples assim. Gente, eu tenho 2 filhos, Miguel também. Eu sou pai de Miguel também. Miguel é uma bênção. Não é isso? Aquele coração amoroso. E geralmente todo Miguel é assim, é carinhoso, é amoroso. Mas é muito elevado. Exatamente isso. Todos os Miguéis são assim, meu Deus do céu. Mas eu posso ter hoje, conviver com um casal em casa que tá tudo mil maravilhas e de repente vira tudo. O que era abraço de irmãos, daqui a pouco vira empurrão, vira tapa. Como é que foi isso pra vocês, assimilar isso? Pai chegando, reclamando, meu filho, mordida, teve isso? Como é que foi isso? Até hoje. Até hoje, né? E como é que é lidar com isso? É a área de educação infantil, né? Eu falo que muitos pais que estão com a gente, inclusive até hoje, as crianças têm 6 anos, 7 anos e estão com a Joaninha desde 4 meses de idade, que ela inicia com 4 meses. E é a primeira escolinha da criança. Então, de fato, a mãe vai ver tudo ali. Vai ver a criança andar, as primeiras papinhas, a primeira mordida, o primeiro dentinho saindo. Né? Então, mas foi muito difícil. Eu já fui ameaçada por mães, né? Meu filho foi mordido de novo. Porque é a primeira. Acontece, às vezes, na educação infantil, a criança está descobrindo que a boca tem uma função para alguma coisa, né? E é a função, muitas das vezes, do morder, né? A gente fala beijinho de dente. E isso foi difícil pra gente também, né? Eu sou da área de gestão. E a gente precisou entender um pouco sobre escola. Hoje a gente faz o estudo, né? A educação continuada. Então, a gente estuda sobre essa área, inclusive sábado agora, nossa equipe vai estar num curso, né, da Joaninha Central,
um curso ABA, um curso sobre educação especial, que é o que nós precisamos estar, né, sempre aí dentro do mercado de educação. Muitas coisas estão sendo novidades, né, até para médicos, psicólogos e principalmente para professores, que é com quem de fato está com a criança dentro de sala, e nós gestores, né? Então, essa educação continuada, eu e o Wagner, a gente sempre se empenha para poder estar fazendo, mas eu sou da área de gestão. Então, quando você entrega uma criança mordida, isso não é só triste para a família, isso é triste para a gente. Eu ia falar exatamente isso. Fala assim, caramba, eu falhei. Eu falhei. Hoje, até para a gente conversar com o pai, a gente precisa realmente ter um jeito para poder falar, mas acontece. Não é a primeira creche que aconteceu, acontece. Nem vai ser a última. Nem vai ser a última. Mas é difícil. É porque, assim, o nosso olhar de empreendedor, a gente vai sempre buscar fazer algo para que não tenha insatisfações. Exatamente. E de um certo ponto, a visão que a gente tem quando acontece isso é uma insatisfação, né? Sim. Porque ninguém gosta no final das contas. Ainda mais quando é repetido. Exatamente. Então, assim, eu acredito que não foi fácil para vocês assimilarem isso, né? Essas cobranças, até mesmo de forma excessiva de alguns pais, né? Mas o que está na magia do empreendedorismo é o empresário estar de frente para o seu cliente. Sim. E você não transferir essa responsabilidade para ninguém. Então, assim, se o pai já que é com você, é comigo, a reunião é comigo, tem que falar comigo, eu não vou fugir dessa responsabilidade nunca. Isso. E a gente está ali de frente. E isso eu falo, se tiver que apanhar, tem que apanhar, porque nós somos, o Wagner nem tanto, mas eu sou a cara do negócio da Joaninha Santa Cruz, né? Nós temos o CEO da rede, que é o Arthur e a Juliana. Sim. Mas nós somos a cara, o rosto do pai. Com quem que eu falo? Eu falo com a Jaqueline. Sim. Com quem que eu falo? O Wagner, ele tá ali nos bastidores, né? Como ele até falou, às vezes tem pai que não reconhece ele, acha que ele é o porteiro da escola. Mas ele fala que é bom. Mas eu sou a cara. Então, se acontecer algo, é a Jaqueline que está ali. Né? Então, eu acho que quando o empresário ele entende isso, que ele... Até isso está sendo surgido muito agora no mundo dos negócios, né? Muitos donos de lojas estão fazendo o próprio marketing, estão fazendo a própria propaganda. E eu sempre fui muito disso. Nós estávamos na feira. Terça-feira nós estávamos na feira, eu com uma equipe, e a gente gravando lá na feira, já o segundo vídeo, e a gente fazendo como se fosse o corpo a corpo com o pessoal da feira, porque é onde a gente compra as frutas da creche, e a gente queria criar esse tabu, quebrar esse tabu, que feira é xepa. E não é, as feiras, inclusive, são frutas e verduras fresquinhas que chegam ali. E aí nós fomos gravar esse vídeo. Olha, e esse corpo a corpo, eu parecia um deputado, uma vereadora, eu dando tchau pro pessoal, porque todo mundo já me conhece, toda terça-feira a gente tá lá. E assim, de fato, isso faz diferença quando o dono coloca a cara. Porque é muito fácil, né? O dono, ele só querer a glória, vamos dizer assim. É natural. E se você for parar para analisar, quando o empresário ele tá à frente do negócio, ele blinda até mesmo os seus funcionários. Porque tem coisas que o funcionário, ele não é ele quem tem que ouvir. De certo ponto, é o dono mesmo. E por quê? A bomba, vamos dizer assim, tem que estourar no colo de alguém. Exato. E você, como é a última linha da bomba, ela vai cair no seu colo. Então, o empresário estando ali para dominar essa bomba no colo, pagar o pavio, calma, não é assim, não precisa estourar essa bomba. É diferente, né? Você ia falar alguma coisa, Wagner? Fala, né? Não, tá falando sobre o negócio, né? Que hoje a maior dificuldade que a gente teve também, né? Foi de funcionário, né? Sim. Muita dificuldade com funcionário. Porque muitos funcionários pensam muito individual. Muito individualista. Outro dia mesmo eu tava falando, o que acontece? A gente tá ali com uma responsabilidade muito grande, e eles não conseguem ver isso. Sim. Porque se a gente quebrar, não quebra só a gente, quebra só a empresa. São 53 famílias. E a gente pensa assim, se a pessoa não tá ali porque precisa, porque quer trabalho mesmo, eu acho que ela teria que pedir, né, para não ficar mais. Não ficar ali, né, talvez para atrapalhar quem precisa, né, puxando para trás. Porque a gente encontra muito isso, puxando para trás. Entendeu? E se esquece. São famílias que dependem. Então a gente vê o que é gratificante, que tem pessoas que nos agradecem até hoje. Tá lá, não ganha muito, mas o que ganha dá para suprir a casa. Exatamente. Hoje tem o que cai lá, né? Para poder suprir. Então tem funcionário que infelizmente
né, são as nossas maiores dificuldades, mas tem melhorado. Sim. Mas ainda passou assim... muita gente boa também, sim, nesses 6 anos. Já Sim. passou muita gente boa na Joaninha, que fez a gente crescer também, porque, na verdade, não crescemos sozinhos. Sim, porque o nome quem dá são eles que estão também lá na linha de frente. claro. Não tem jeito, nós somos gratos As mesmo. nossas colaboradoras que vão assistir, né? Estão assistindo, Sim, quero não, agradecer. sim. Assim, é uma equipe muito dedicada, muito dedicada. As auxiliares que estão em sala, porque creche tem não só professora, tem as que cuidam, né? Sim. Troca fralda, escuta o neném chorar, e a maioria são mães, mas algumas nem são, né? E assim, tá cuidando do amor de alguém, tá tendo né? uma primeira experiência. Primeira experiência, alguns, né? e assim, cuidando de um tesouro de alguém, porque na verdade ali é um depósito de tesouro. É alguém que esperou, assim como eu esperei Miguel por muito tempo, alguém esperou. Eu tenho testemunhos de mães lá que falam, é meu filho, eu me esperei muito, eu tenho uma mãe. É um coração fora do peito. Essa mãe, eu não posso ter outro filho, ela é minha única filha. Então, assim, essa criança é pra ela tudo. Sim. Então, pra gente também ela é tudo, Sim. né? Então, assim, as auxiliares que estão em sala, a gente agradece muito por todo o trabalho, as professoras que estão ali também com todo amor e carinho, desde a tia do portão, que a criança é recebida com um sorriso, a tia dançando com alguma coisa diferente na cabeça, e eu falo que para trabalhar na área de educação infantil tem que ser doidinha, não pode ser normal. E quando já vem uma gestora que não é normal, aí junto o útil ao agradável. Eu tava na feira com o Chapolin Colorado. Então, assim, aí você fala assim, se o dono do negócio já não é normal, os colaboradores também não tem que ser. Não, os liderados, o líder é o espelho dos liderados, exatamente, né? Então, se você tá ali na linha de frente de um jeito doidinho, igual você falou, os liderados vão abraçar e vão vir juntos, né? Sim. Então, assim, essa questão de colaborador realmente é algo muito complicado, assim. Vocês não são os primeiros empresários a falarem isso. Sim. Realmente é algo muito complicado. Mas, assim, graças a Deus que toda empresa ela tem os bons e os maus funcionários. Isso é normal, acontece. Né? E eu acho que o que faz a engrenagem girar ainda mais é a gente valorizar também esses bons funcionários, né? Exatamente. Então, a forma como vocês estão falando também dos colaboradores de vocês, dos que estão, dos que passaram, é uma forma também de agradecimento, Sim, né? De gratidão, porque eu costumo falar, a gente não faz nada sozinho, né? Sim. Então, você ter uma equipe boa é primordial para o negócio andar, né? Sim, com certeza. E como tá essa questão hoje de as pessoas que querem colocar os seus filhos na Joaninha? Como é que faz? Como é que então, entra em contato? Eu vou ser muito sincera o que eu vou falar aqui hoje, né? Hoje eu precisei tirar o telefone da creche do Instagram. Meu Deus. Devido à quantidade de mensagens. Isso ela tá falando como soberba, não. Porque, de fato, hoje já não temos vagas em algumas turmas. Sim. Então, hoje, vocês selecionam clientes para poder entrar? Não, claro que não. Mas eu atendo família por família. Eu quero entender o porquê aquela família quer estar na Joaninha. Eu sempre fiz a parte de venda. E eu sempre atendi os pais, né? Eu queria entender por que a mãe vai voltar ao trabalho, por que a mãe quer colocar uma criança com 4 meses na creche, ou então, né? Enfim, eu quero conhecer a história daquela família. Sim. E aí, devido à demanda, né? E isso a gente sabe que a rede social hoje a gente acaba fazendo um investimento, só que, de fato, sem investimento começou a vir muitas mensagens. O boca a boca, para esse tipo de negócio, faz muita diferença. Sim. Porque as mães falam assim, eu indiquei porque eu confio no seu trabalho. Exatamente. E isso faz muita diferença para a creche. É um cargo de confiança, ela tá deixando tudo dela nas suas mãos. Então, quando uma mãe ela é bem recebida, ela é bem tratada, não só a família, porque é a criança que é o nosso espelho. É o termômetro, né? Exatamente. E aí, quando essa mãe vê que vou indicar para uma amiga, vou indicar para outras famílias. Isso, pra gente, é o melhor resultado. Mas a gente precisou tirar da rede social o número devido à quantidade de pessoas que entravam em contato. Claro, alguns, como todo negócio, alguns são curiosos, querem só saber valores. Então, por isso eu faço essa triagem. Primeiro, quero conhecer a família, eu conto essa história. E eu gostaria que a mãe contasse essa história para mim. Claro que o WhatsApp hoje, a rede social, é um pouco fria. Então, eu convido a família para ir lá. Exatamente. E aí, quando assim, a mãe fala, vou marcar a visita, quero conhecer... Eu já sei que esse é um cliente potencial. Então, hoje, para a mãe, né, para a família, ter essa criança, querer conhecer a Joaninha, querer matricular, esse
passo a passo Sim. que eu faço. Muito legal. Convido, tem um primeiro contato num número que Sim. fica disponível hoje somente em um canal, Uhum. que é no Google, né? A mãe acha esse número lá na nossa referência, nossa Uhum. página. E aí ela vem em contato comigo e eu mesmo faço esse atendimento. Sim. E aí eu marco a visita. Marcando a visita, eu recebo ela lá com um cafezinho. E assim, toda essa atenção faz diferença. Aí Sim. pega uma tia que às vezes já pega a criança, já leva lá no berçário. E a mãe já fica, ele gostou daqui. Porque de fato, quem não gosta não é só a família. A criança, quando Sim. ela se familiariza. Às vezes a criança não quer ir embora. Sim. E a mãe já pode deixar? Com certeza, já deixa aqui. Então assim, hoje para chegar na Joaninha, não é nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Sim. Mas Tem hoje esse processo, a gente faz uma claro, triagem, claro. né, Isso é das importante. famílias. E na Joaninha School hoje ainda somos muito novos no mercado de educação. Mas a excelência que as crianças hoje já têm na escola, eu falo pelo meu filho. E por que chegou a Joaninha School para a nossa vida, né? Foi um projeto no coração também dos donos da Joaninha, mas a execução, de fato, chegou como escola na Joaninha Santa Cruz. Meu Uhum. filho estudava em um outro lugar. Só que ele ficava... escola, geralmente, é só um período de 4 horas, 4 Sim. horas e meia, né? Que a criança vai para a escola, estuda e vai embora. Sim. E quando a gente fala do integral, a criança fica, de fato, na escola fazendo outras atividades. Sim. E onde ele estudava não tinha. E aí, quando ele estudava na parte da tarde, Miguel acordava de manhã e Miguel já amanhecia no telefone. Que, infelizmente, também é a nova É a era. era. É. E Miguel acordava, já ia pro telefone. Miguel ficava, às vezes, no telefone de 9 da manhã até 11 da manhã. Ah, mas é limite dos pais. Os pais têm que pôr limite. Só que eu estou trabalhando. Uhum. O meu esposo também, de alguma forma, está trabalhando, fazendo algumas atividades que precisam, não conseguia dar aquela atenção a ele ali de manhã. Então, a atenção dele estava pro telefone. Sim. Aí ele ia no quintal, ele é um irmão, ele é filho sozinho, né? Único. E aí ele dava a volta no quintal de bicicleta e voltava pra televisão. Porque não tinha interação, ele andava de bicicleta, mas eu precisava trabalhar. E eu vi que isso era uma necessidade não só minha, de muitas famílias. A creche é integral, é de 6h30 da manhã às 7 da noite. Sim. Mas a escola, de fato, onde essas crianças iam, ou iriam, não era integral. Entendi. E aí eu falei, vamos juntar o útil ao agradável. É. E aí o meu Lei da filho foi a procura e da minha... oferta. Exatamente. Meu filho é a minha experiência. E hoje o meu filho, ele tem aula de Libras, ele tem aula de música, ele ensina Libra pra mim e pro pai dele em casa. Ele, de fato, tá aprendendo na escola. Ele tem aula de violão, enfim, atividades como judô, jiu-jitsu, educação física, Natação. jogar futebol, natação. E isso também acontece muito, eu vejo que é a deficiência de muitas famílias, porque o pai tem que levar a criança para jogar bola em um lugar, o judô em outro lugar, Sim. a natação em Vocês outro filtraram lugar. tudo num lugar Não, só. esse pai, ele realmente, que horas ele trabalha para poder, ou então você tem que realmente custear, pagar alguma pessoa para poder levar o seu filho nesses lugares. Então nós pensamos, por que não ter tudo em um só lugar? E a criança entra lá 7 horas da manhã e sai 6 horas da noite, 7 horas da noite, mas as atividades... Jantado. E assim, com toda a alimentação. Inclusive, Eu ia perguntar a criança... isso, o horário, então, da escola, da criança entrar e sair, vai das 6 É de 6h30 às 7 da noite. E isso dá preferência do pai, se ele quiser deixar 12 horas. Sim. E isso é o maior, ainda é um tabu. Meu filho vai ficar esse tempo todo na escola? Mas de que de fato que seu filho faz em casa? Em 12 horas, sem o pai, às vezes sem a mãe, às vezes com uma babá. O que seu filho faz? Ou ele tá num videogame, ou ele tá numa televisão, ou até vai para uma atividade, mas volta também, né? E volta a praticar. Aí é um biscoito recheado a toda hora, é um Yakult, eu tô falando pelo meu filho, toda hora ele vai na geladeira, pai, tô com fome. Gente, Miguel, o que é isso? Pai, o Danone dura 3 dias. Pai, tô com fome. Pai, eu quero um Cheetos, eu quero... Aí, Miguel come uma banana. Só que na escola não tem isso. Sim. Então ele acaba comendo a fruta melhor, ele almoça e janta bem melhor. Sim. E aí vê o amigo repetir, eu quero mais também. Aí vai lá. E assim, um diferencial que veio para a Joaninha School, que é o reforço escolar. Então o pai ainda não precisa levar essa criança para um outro lugar, dentro da própria escola. Então assim, 12 horas, tanto na creche como na escola, o aluno faz tudo. Então não tem por que o pai ainda fazer um extra. Lá ele tem toda essa assistência. Muito legal. Isso é um diferencial que a gente entendeu no mercado em Santa Cruz, que é uma deficiência em Santa Cruz e em muitos lugares também. A gente, apesar de ver isso muito na região da Zona Sul, que atende... É normal, isso já é muito normal. Sim. Mas aqui na Zona Oeste isso ainda é precário. Sim. E aí a gente veio com
esse ano ainda é um ano de amadurecimento do negócio, né? Sem vergonha nenhuma de falar isso, é um amadurecimento do negócio. Mas, assim como a creche, a gente errou muito. E faz parte, né? E isso também não é com vergonha, é com orgulho. A gente errou muito. E ainda erramos, né? Mas aprendemos muito. E assim a Joaninha School também está fazendo a gente aprender bastante. Né? Então hoje qual é a projeção assim da Joaninha Creche e Joaninha School? Pelo pouco que vocês falaram, pelo que eu entendi, seria ampliação da Joaninha Creche e a... Eu não posso dar escola. Eu já tô aqui como admirador do trabalho de vocês, já querendo saber mais ou menos. Hoje eu procuro também qualidade de vida. Eu não tenho ganância nos negócios. Não temos, né, amor? Não temos ganância nos negócios. Aquilo que Deus sabe aonde a nossa mão pode alcançar. Então, e ainda somos pastores, né? Então, ainda precisamos mediar isso. Temos família, temos o nosso filho, ainda que ele fique na escola, chega em casa, ele quer total atenção. Somos pastores, né? Apesar de que... apesar desse momento a gente não estar dirigindo nenhuma congregação, mas até pela necessidade da escola mesmo. Então, e aí, vamos abrir mais um empreendimento. Então, essa ganância de empreendedorismo, esse correr. E eu estava de frente para uma psicóloga e ela falou assim, você está competindo com quem? Você está correndo para onde? Então, assim, os negócios, eles fazem isso, eles fazem ter essa sede, mas eu preciso entender o tempo de Deus. É isso. Então, a Joaninha vai crescer? Vai. Inclusive, Arthur, eu vou falar, hein? Inclusive, a Joaninha agora está vindo com uma outra proposta, que são as clínicas terapêuticas. E pode chegar em Santa Cruz a qualquer momento. Mas acabamos de abrir o negócio em 4 meses. Então, financeiramente, não é real. E no meu marido, o olhar dele, olha ele me olhando de canto. O olhar dele já disse projetos temos no nosso coração em algumas coisas que Santa Cruz ainda precisa. Mas eu sei que somos assistidos por muitos nesse programa, então ainda não tem como dar spoiler. Mas vem coisa boa. Vem coisa boa para Santa Cruz. E assim, é a região que eu não quero. Não queremos sair, não queremos. Para quem queria ir para Itaguaí. Pensamos em ir para Itaguaí. Só que isso veio até através de uma revelação. Porque ainda há profetas. Ainda há profetas. Com certeza. E na revelação a irmã que entregou falava que via eu andando em muitas ruas em Santa Cruz. Ou seja, dominando a área de Santa Cruz com o que Deus tem para nossa vida. É isso. É porque é mais importante do que ampliação de terreno você, vocês já são referência em Santa Cruz, né? Só que eu costumo falar muito isso, quem tá na linha de frente, os donos, os administradores, eles sempre querem algo mais. Eu sei que, eu sou referência, mas eu posso melhorar aqui em algo dentro da área que você já atua. Né? Então, é muito importante isso que vocês estão falando. Antes da ampliação geográfica, é a ampliação de conhecimento no local que você já se encontra, do terreno. O que eu posso fazer aqui que possa melhorar? Então, é muito interessante essa visão de vocês. Muito interessante. Eu deixo o crescimento para o CEO, o Arthur e Juliana, porque, de fato, a Joaninha, inclusive, eles têm agora uma em São Paulo, que é em Campinas, Alphaville, né, de Campinas. Então, a ampliação da marca é totalmente com a central com eles. Mas dentro da nossa região. E, na verdade, dentro do nosso próprio negócio. Porque o feijão com arroz, ele tem que ser bem feito. Isso aí. E alguém já falou isso, né? Feijoada é muito gostoso. Comer aquele arroz fresquinho, feijão bem fresquinho. Temperado, Então, assim, a gente sempre tem algo a melhorar no básico. Naquilo ali que faz funcionar. Então, às vezes, a gente quer expandir muito, quer crescer muito, mas e o olhar para dentro? O básico não está acontecendo, exatamente. E como é que estão as redes sociais hoje da Joaninha? Como é que as pessoas podem seguir vocês? Então, nós estamos @, Joaninha Santa Cruz, e também a Joaninha, né, @Joaninha School, que são as duas, os dois empreendimentos que nós somos gestores. A rede social é um dos maiores resultados que nós temos, né? De visibilidade também, como eu falei, o boca a boca, mas a visibilidade da rede social é incomparável.
E isso foi até também algo que nós não movimentávamos muito no início. Tinha uma fotinho aqui, uma fotinho ali, mas de fato quando isso começou, né? Hoje isso está muito em alta, mas hoje foi domingo. Deus me deu uma estratégia muito diferente, sabe? Algo que Deus colocou no meu coração. E tá vindo uma nova onda e logo a logo vai estar saindo aí uma história, a história da Joaninha. E aqui hoje nós estamos contando, mas muitos pais que estão com a gente lá não sabem da nossa história. Sim. Na verdade, não sabem a história da escola do filho que o filho está estudando. E isso faz muita diferença. Com certeza. Né? Eu acho que hoje, no mundo empresarial, o que liga é a história do teu cliente. Exatamente. E por que teu cliente quer estar ali. Sim. E aí isso a gente vem com essa proposta também na área de marketing agora, e é contar a história da Joaninha. Hoje muitos pais acreditam que vão assistir. Nós vamos divulgar isso também, porque ainda que seja um papo de crente, um papo de negócios, exatamente, né? E também a gente recebe lá muitos pais empresários, sim, muitos mesmo, né? Muito pai militar, mas tem muito empresário em Santa Cruz. Sim. O que, na verdade, quando nós abrimos, nós achamos que Santa Cruz não era potencial. Uhum. Porque o poder aquisitivo de Campo Grande, Recreio, é muito maior. Sim. Mas tem muito empresário em Santa Cruz e muita gente, não falo condição financeira, muita gente querendo qualidade. Exatamente. E aí tem gente que vou botar em Campo Grande, porque em Campo Grande tem as melhores escolas. Não, em Santa Cruz também tem boas escolas, né? E chegamos aí também. Eu sempre falo o seguinte... Claro, existe caro quando você tem essas duas canecas, as mesmas coisas em lugares diferentes, uma com preço, outra com outro. Exatamente. Mas eu costumo dizer que não existe nada caro para aquilo que tem um determinado preço. O valor. O valor, exatamente. O preço, ele não justifica o valor, né? Então, na verdade, é o contrário. O preço, ele justifica o valor. Sim. Então, você está pagando por aquilo, você não vai ter algo que você está pagando... um valor X, a mesma coisa do valor Y, que é muito inferior. Óbvio que o valor daquilo é diferente e, obviamente, o preço vai ser diferente, então, automaticamente, aquilo ali vai te proporcionar algo diferente. Sim. Então, a visão de vocês hoje ela é perfeita, assim, porque tem pessoas que estavam preocupadas com essa questão de ter algo de qualidade. Eu acho que esse é o segredo do negócio, né? Então, vocês hoje, graças a Deus, estão atingindo essa galera que precisava dessa educação de qualidade. Sim. E eu louvo a Deus por isso, porque que tenham mais empresários como o meu amigo Vaguinho, como a minha amiga Jaqueline, que tenham essa visão de que Santa Cruz precisa, não só Santa Cruz, mas tem outros lugares da Zona Oeste também que precisam de um serviço de qualidade. Exatamente. E aí toda qualidade tem um preço, tem um valor. E vale a pena, né? Todos os pais, eu acredito, que queiram ter uma educação de excelência. Sim. É o sonho de todos os pais, né? Então, louvo a Deus por isso. Sim. Gente, considerações finais. Quer dizer algo, meu amigo? Não, só um detalhezinho. Sim. Que ela também vai também lembrar. Sim. De que, por muitas vezes, foram famílias lá e essas famílias ficaram muito gratas, porque era o sonho de colocar a criança lá. Tinha um sonho de colocar, passava ali grávida e falava, era um sonho colocar aqui. E hoje vocês estão me dando esta oportunidade, né? De uma conversa, né? Porque a gente também procura, não dá para poder abrir mão de fato para todos, né? Sim. Mas de vez em quando você dá um desconto, né? E você vê, né, que a pessoa realmente... tá ali e é um sonho de colocar, um sonho. É um sonho. Então, assim, pra gente é gratificante quando tem esse retorno também, né? Dessa pessoa conseguir realizar esse sonho e o sonho dentro do nosso sonho. Exatamente. Então, hoje a gente entendeu o propósito de Deus e alguém falou algo esses dias pra mim assim, por que agora a empresa, dentro de um ramo empresarial, ela vale um valor, né? Uhum. Justo. Por que agora vocês não vendem a empresa e vão viver? Vão viver bem, vão passear, enfim, mudam de cidade e vivem do lucro, enfim. Abre investimento. E a minha resposta é essa, que não é por dinheiro, é por propósito. Exatamente. Claro que a gente quer viver bem, mas é por propósito. Hoje eu não atendo financeiramente, eu atendo família, eu atendo sonhos. E a mãe grávida falou assim, um dia eu vou pôr meu filho aqui. E aí você olhar para a mãe e falar,
eu faço parte hoje do sonho de alguém. Exatamente. Então, o nosso CNPJ hoje, o nosso púlpito não é na igreja. Sim. Nosso púlpito é dentro do nosso empreendimento. Hoje, de fato, a gente fala de Jesus nas nossas atitudes. Sendo bons patrões, não somos... né? Somos bons patrões, né? Somos pessoas naturais. Alguém fala sobre isso, ser humano. Nós somos, Sim. de fato, somos humanos. Sim. Então a gente consegue sentar, conversar, entender o problema das pessoas e das famílias. Já recebi famílias que falam assim, tia Jaque, eu não tenho como pagar. E eu não, o que você pode fazer por mim? E eu entender a dor daquela família e falar, calma, vamos resolver junto. Sim. Não quero tirar a criança, não quero tirar meu filho daqui. E a mãe com lágrimas nos olhos. Então, de fato, hoje a gente entende, para encerrar, né, que nós fazemos parte de um propósito. Sim. Nós somos esse canal, esse propósito de Deus. Bem. Missionária Jaqueline Horta, deixa um recadinho para quem nos assiste. Então, eu, na verdade, toda essa experiência que foi falado aqui, que foi gratificante pra gente, isso aqui foi muito real que aconteceu. A gente já eu falei assim, vendeu almoço para comprar a janta, mas já foi muito difícil financeiramente, né? E hoje você chegar em algum lugar, chegar a um restaurante bom, comer bem, isso para mim hoje, assim, eu venci na vida, não. Mas entender que Deus fez parte de todos, de tudo. A gente convidou Deus para nossa empresa. Então, só que esse pontapé inicial, esse visitar o imóvel, esse vamos lá, Wagner, vamos lá ver, isso fez toda a diferença. Sim. Então, eu, na verdade, não deixo só para eu deixo para muitas mulheres. Exatamente. Eu li o livro de Mulheres que Anunciam. Então, também você tomar o pontapé inicial. Você que é boleira, você que é doceira e confeiteira e fala assim, poxa, mas ninguém vai comprar, ninguém vai... E começa a anunciar, tira uma foto. Sim. Então, assim, dar esse pontapé inicial Sim. faz diferença. Atitude. Encaixa a chave, que quem isso. vira ela é Deus. Pastor Wagner Vinícius, meu amigo, se você puder deixar um recado para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Vamos lá. Queria deixar um recadinho aí para quem nos assiste, dizer que é necessário passar pelo processo, que a dor do processo não se compara com a alegria de tomar posse do teu milagre. Então passa pelo processo, porque o milagre já está para chegar na tua vida. E uma informação importante. Eita. Façam filho, gente, namorem. A Joaninha tá aí para receber as crianças a partir de 4 meses, até 11 anos agora. Então, a gente sabe, Wagner esse dia ainda falou, Jaqueline, a todo momento nasce criança, olha, eu tenho certeza. Gente, mas vamos... Procriem, cresçam, namorem e a Joaninha está aí para atendê-los. Amém, gente. Então, não se preocupem. Procriem bastante, tenham lá seus 4, 5 filhos e procure a Joaninha porque ela estaria disposta a te ajudar nessa educação com excelência. Gente, chegamos ao final, partiu e se Deus permitir, semana que vem eu estarei de volta aqui e que Deus continue derramando a sua misericórdia sobre a vida deste humilde apresentador. E desde já eu quero te pedir, eu não poderia estar matando, nem roubando, nem me prostituindo, porque graças a Deus a graça me alcançou. Mas eu estou aqui como um humilde apresentador te pedindo, vai lá, corra e se inscreva em nosso canal, gente, pelo amor de Deus. Ninguém faz nada sozinho, nós falamos aqui hoje, aqui nessa mesa, que ninguém faz nada sozinho. Portanto, nós não conseguiremos fazer nada se não tiver você inscrito em nosso canal, compartilhando, comentando, curtindo. Então vai lá, se inscreve em nosso canal, curta, comenta, compartilha, vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá porque tem muita novidade chegando. E eu só tenho a agradecer, meus amigos, muito obrigado, pastor Wagner Vinícius, muito obrigado, minha querida amiga Jaqueline Horta. Eu só tenho a agradecer a vocês por aceitarem esse convite e estarem edificando vidas. Nós é que temos que estar agradecendo e se sentindo privilegiado e honrado. E de fato aqui também é um canal, né? Que a gente pode falar, né? Depois com certeza vamos procurar vocês para deixar a nossa marca aí também. Aqui. Estão bem-vindos desde Obrigada. já. Gente, mais uma vez, você que quer anunciar sua marca aqui,
no Papo de Crente, no Conectados com Cristo e no canal AlphaCast BR. Nos procurem, vai estar aí embaixo no rodapé os nossos contatos. Procura a gente lá porque a gente vai fazer uma parceria de grande sucesso, porque o nome maior, o projeto maior, o que vai ser propagado maior não é AlphaCast, e sim o nome de Cristo, até porque AlphaCast BR é para levar a palavra de Deus. E aqui é Papo de Crente e se fala de Deus. Cola com a gente. Até semana que vem. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.